Olá pessoal, estamos de volta para continuar as nossas discussões aqui sobre a geografia. Antes de iniciarmos o assunto de hoje, no entanto, eu gostaria de pedir algumas coisas e fazer alguns avisos. O que nós temos percebido nesse momento é que uma parcela considerável das pessoas que acompanham esse canal não são pessoas inscritas no canal. Algo em torno de 40% das pessoas que nos acompanham, que assistem, que estão participando conosco, que são companheiros nessa jornada, não se inscrevem no canal. E, isso sem dúvida nenhuma coloca a própria sobrevivência do canal em questão, não há dúvida, né? Então eu logo de início gostaria imensamente de pedir a vocês que repensassem um pouco nesse tipo de coisa e que nos ajudasse aqui a manter vivo esse tipo de projeto, né? Que é um projeto um projeto de caráter acadêmico, essas coisas todas. Se vocês gostarem e estão aí utilizando e tal, acho que vale a pena então se inscrever, né? Tocar o sininho aí, se inscrever, fazer essas coisas que são básicas e absolutamente necessárias dentro desse esquema geral da produção fabril de informações da maneira como nós estamos entendendo aqui hoje. E discutir geografia, sem dúvida nenhuma, nos leva a esta reflexão sobre a situação da geografia atual do mundo. Em resumo, olhar o mundo através da localização dos seus fenômenos, através da localização dos seus fenômenos na escala desta nossa vida, dessa nossa percepção direta e da sobrevivência direta dos seres humanos. E nesse sentido, então, estamos aqui para continuar a discussão sobre esta relação entre capitalismo e relevo. Já observamos que, de uma maneira ou de outra, existe uma história da percepção do relevo. O relevo não é alguma coisa absolutamente neutra que está disponível ao homem e que foi criada por Deus, criado por Deus e que sempre foi assim e sempre permanecerá dessa maneira. Descobrir isso está diretamente associado à maneira pela qual as sociedades vão se apropriando então deste relevo. De uma certa maneira, nós poderíamos dizer que existem muitos olhares sobre o mundo. Olhar uma montanha do ponto de vista de um promotor de turismo não é a mesma coisa que olhar uma montanha do ponto de vista de um minerador, que por sua vez não é a mesma coisa que olhar uma montanha do ponto de vista de quem acha que a montanha é um lugar sagrado, e assim sucessivamente. De alguma maneira, montanha é montanha, mas cada sociedade, cada ser, cada indivíduo, cada interesse olha para o mundo tentando perceber nele coisas que de alguma maneira se associam àquilo que você deseja dele. E a sociedade, na sua diversidade, desenvolve de muitas maneiras essa capacidade. Acontece que essa capacidade não vem da pura neutralidade, não é uma questão de desejo. Ela envolve também o desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento de conhecimentos que nos permite então fazer associações, ilações, referências que de alguma maneira estabeleçam então que determinadas coisas sejam melhor explicadas vista a partir de um determinado ponto de vista do que de outro. Então, quando nós dizemos que existe um relevo para o capitalismo, um relevo do capitalismo, não estamos dizendo que o que nós entendemos pelo relevo hoje é simplesmente uma questão de opinião. O que eu estou dizendo é que, de alguma maneira, a construção da sociedade capitalista é também ela mesma, a construção, um processo de desenvolvimento da técnica e dos olhares, portanto, com o objetivo de manipular as coisas do mundo a partir de determinados interesses e determinadas relações. Então, nós podemos dizer que, de alguma maneira, os processos de sedimentação, a formação das bacias sedimentares e tudo mais, elas não dependem do conhecimento humano.
há milhões de anos, muito antes dos seres humanos existirem sobre a Terra, os ventos, as geleiras, as chuvas e tudo mais deslocavam partículas de rochas de um lado para outro. E isso foi provocando, claro, a sedimentação de materiais, e essa sedimentação de materiais foi provocando também a subsidência desses materiais. Eles afundaram, eles criaram uma energia de potencial extremamente grande, e que depois isso se desdobra na formação de montanhas, de cordilheiras inteiras, e tudo isso tem a ver também com a movimentação das placas tectônicas. Tudo isso a gente sabe hoje, não sabia há 100 anos, há 200 anos. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que é relativamente recente a condição, então, dos submarinos no percurso ou no transcurso da Segunda Guerra Mundial de localizar as cordilheiras meso-oceânicas no Oceano Atlântico e demonstrar, então, as formas como as placas tectônicas da África e da América do Sul elas estavam se distanciando e ali abrindo, então, espaço para a formação de montanhas e de derramamentos basálticos e tudo mais. Então, nesse sentido, a grande questão não é que este conhecimento seja uma opinião da sociedade capitalista, que é uma questão do ponto de vista ideológico. Não é nada disso, apesar de também ter isso. A grande questão é que, de alguma maneira, isso está relacionado à maneira como nós vivemos, às exigências que temos em relação ao mundo, à forma como o mundo funciona, do ponto de vista que ele responda às demandas que uma determinada sociedade possua. Não é uma questão de simples mistificação ou de cosmologia, ou seja lá o que for. De alguma forma, o que nós sabemos é que esta dinâmica da formação das bacias sedimentares, avançando aí no exemplo, está diretamente associada à formação das grandes, das grandes áreas onde existem reservas monumentais de petróleo. O que nós sabemos também é que o conhecimento desse tipo de coisa, o conhecimento dessa dinâmica da crosta terrestre, de como isso se fez, em que época se fez, que registros permaneceram na superfície da litosfera, que nos permite reconhecer, então, que estamos no anticlinal, no sinclinal, que isto me permitiria, então, descobrir mais ou menos reservas petrolíferas. A grande questão é que, de uma maneira ou de outra, isso está diretamente associado ao desenvolvimento técnico, mas o resultado disso não está diretamente associado às formas mais específicas e diretas de desenvolvimento da sociedade capitalista. A dinâmica que provocou a acumulação de petróleo em determinados lugares do mundo não é a mesma dinâmica que provoca a concentração de capitais, de estruturas produtivas e de relações sociais, então, que exigem o consumo desse tipo de energia. Então, poderia dizer que uma das áreas com a maior concentração de bacias petrolíferas do mundo está localizadas no Oriente Médio, e entre os grandes consumidores desse mesmo petróleo está os Estados Unidos, a Europa Ocidental. Então, essas coisas não funcionam da mesma maneira. Portanto, de alguma forma, há necessidade desse grande consumidor de petróleo e dessa energia controlar as formas com que se explora e se coloca no mercado e se possibilita, então, o acesso e o consumo desse tipo de energia. Isto significa que, de alguma maneira, a dinâmica geológica e a dinâmica da sociedade não necessariamente batem, mas a dinâmica geológica, em função das demandas de uma sociedade, cria as condições para o desenvolvimento de guerras monumentais, de milhares e milhares de pessoas mortas, de confrontos do ponto de vista cultural que são violentíssimos, que daqui a pouco, se nós formos
assistir todos os filmes das reservas produzidas por Hollywood, nós vamos verificar que as únicas pessoas realmente ruins do mundo, que antigamente eram os asiáticos e vietnamitas, agora essas pessoas ruins têm a cara de árabes, são muçulmanos e coisas desse gênero. De alguma maneira, tudo isso faz parte de um mesmo jogo, porque a grande questão é que não é possível deslocar as bacias sedimentares que criaram então esses grandes depósitos de petróleo no Oriente Médio para o subsolo americano ou o subsolo da Europa Ocidental. Então, nesse sentido, esta relação é uma relação de extrema conflituosidade. Se vocês observarem o mapa que está disponível aí na tela, vocês vão ver justamente isso. Quer dizer, onde neste mundo você tem grandes reservas de petróleo. A Arábia Saudita é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o Irã é outra, a Nigéria, né? A Venezuela, porque afinal de contas a população da Venezuela consome hoje, ou uma parcela, milhões de pessoas, segundo a imprensa, estão recebendo menos de $1 por mês de salário, quando a Venezuela é uma das maiores reservas petroleiras do mundo. O que acontece? Quer dizer, que tipos de interesse levam a esse desespero generalizado das populações, a milhares de pessoas a passarem fome, a não terem onde morar, como sobreviver, como se vestir, como enfrentar a vida, quando na verdade o que está acontecendo é que elas estão cercadas pelos interesses de se explorar, se produzir, se ter acesso barato àquilo que está no seu subsolo. Isso não tem nada a ver em gostar ou não de venezuelano, da mesma maneira como não tem nada a ver de gostar ou não de árabes, ou então essa questão com o Irã, que não termina nunca, e assim por diante. De uma maneira ou de outra, tudo isso faz parte deste jogo, desta grande questão que organiza, de alguma maneira, a sociedade capitalista na forma como ela está organizada nesses momentos, nessa fase da nossa vida. Uma das questões extremamente importantes desse jogo é justamente como que Rússia, ao controlar grandes fontes de petróleo dentro do Oriente Médio e ao ter o controle também sobre gasodutos e oleodutos que permitem então o acesso a essa matriz energética dentro da Europa Ocidental, se vai permitir então que tudo isso continue exatamente como está, enchendo de dinheiro a Rússia, Putin, e, bom, contra os interesses norte-americanos e os interesses também de alguns parceiros da União Europeia. Então, nesse sentido, tudo isso é um jogo de extrema complexidade, onde existe o relevo, existe a geologia, existe o movimento da natureza, que não depende de maneira nenhuma do capitalismo, mas existe o capitalismo para ler tudo isso, e para fazer disso, então, fonte de energia, fonte de matéria-prima e fonte das guerras e da miséria humana de uma maneira bastante generalizada. Se a gente for observar mais este mapa que nós temos aqui, nós vamos ver então os principais centros de produção mineral do mundo. O que é um centro de produção mineral? De alguma maneira, na própria formação geológica da litosfera, existe concentrações desiguais de determinados tipos de mineral. A maneira como o planeta foi perdendo temperatura e foi se consolidando então, e se foi estruturando, e foi se estruturando as rochas e a distribuição de determinados minérios, mais ferro aqui, mais níquel ali, ou então mais nióbio, como gostaria imensamente determinados seres extremamente poderosos no Brasil de hoje. Mas assim, onde é que estão essas coisas? Essas coisas, elas podem ser reconhecidas na sua grande maioria, talvez não na sua totalidade, em função de marcas de registros que podem ser identificados na superfície ou em perfurações relativamente pequenas, né, do ponto de vista do que se faz hoje em dia.
Então, nesse sentido, o que acontece? Essa distribuição de minerais também nada tem a ver com as necessidades da estrutura produtiva. Não necessariamente os minerais que são produzidos no norte da África, por exemplo, são consumidos e são matéria-prima de indústrias e de pessoas que trabalham no norte da África. Na verdade, uma parcela considerável de tudo isso são minerais, são terras raras que vão fazer, então, muitas vezes, ser matéria-prima para a produção dos nossos telefones, celulares e coisas desse tipo, e computadores e tudo mais. Então, nesse sentido, há uma disputa pelo mundo, uma disputa armada, onde, mais do que denunciado isso, uma quantidade imensa de crianças de 12, 13, 14 anos, às vezes até menos, estão carregando sobre os ombros um fuzil, metralhadora, cada um, para matar outras pessoas, para garantir, então, o controle na exploração desses minerais raros que existem em terras africanas. Nesse sentido, estes minerais estão a serviço de quê? Bom, estão a serviço do desenvolvimento generalizado da própria indústria. O mesmo aconteceu com os seus limites e nas suas condições, já foi descrito isso no século XIX, no século XVIII, quando se procurava carvão a todo custo e se fazia, então, minas profundíssimas e com uma segurança que, estava associada à técnica e ao volume de lucro que o dono da mina estava interessado em sacar dali, e que envolvia, então, como envolveu muitas vezes, como envolveu no Chile, em diversas histórias extremamente até heróicas, não, para se resgatar mineiros que estavam soterrados no interior desses verdadeiros buracos imensos que existem pelo mundo e que tem por objetivo sustentar essa forma de produção que está associada, então, ao tipo de sociedade, ao tipo de produto, ao tipo de consumo, ao formato da distribuição com o qual nós estamos, acostumados no nosso cotidiano. Então, pensar do ponto de vista do relevo não é pensar exclusivamente que nós temos formas, que algum lugar chama montanha, outro lugar chama planície, outro se chama sei lá o quê. A questão não é essa. Apesar disso, de alguma maneira, nos ajudar a identificar lugares, mas a grande questão é que, de uma maneira ou de outra, cada uma dessas formas está associada a ter mais ou menos interesse do ponto de vista do que essas formas, do que por trás dessas aparências se esconde para o desenvolvimento ou não da estrutura produtiva tal qual ela está pensada nos dias de hoje. É neste, vamos dizer assim, nesta conexão que nós podemos pensar, então, que não é possível discutir geografia sem discutir relevo. A grande questão é que o relevo não é uma discussão vazia no interior de si próprio. Esse aqui é o nó. Tricard já nos dizia isso com muita clareza. E de lá para cá, Rui Moreira já andou discutindo muito a obra de Aziz Abissaba, que por sua vez também discutiu a obra de Tricard e que por sua vez discutiu muito o sentido do que é relevo, do que é a geografia, a geomorfologia de um país como o Brasil. Talvez nós tenhamos na memória a ideia exclusiva do mar de morros, tal como Aziz ha identificado determinadas áreas do relevo brasileiro, mas isso é muito pobre do ponto de vista do que isto significa, porque saber que determinado lugar tem uma elevação e outro tem um fundo de vale e que, ali isso foi produzido por um rio, aquilo por uma geleira, isto assim, isto assado, estes saberes em si e para si, eles são insignificantes. O que a grande questão é que nós precisamos entender o para que nós precisamos saber disso. E em nome de quê, e em nome de que interesses esses saberes estão sendo colocados como fundamento da própria exploração e da relação que nós temos
com os demais elementos que compõem isso que nós chamamos de natureza e do qual nós efetivamente fazemos parte. Muito bem, meus caros amigos e amigas, estamos terminando aqui esse vídeo, vamos continuar essa discussão, que ela é uma discussão quente e interessante. Na medida do possível, voltem aí o vídeo, vejam, revejam esses mapas, eles têm dados que são interessantes para que a gente possa refletir sobre tudo isso e que, infelizmente, ficaríamos horas e dias aqui explorando essa coisa dentro de um vídeo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero que estejam todos bem e assim continuamos o nosso trabalho, ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos.